Olá, meu amigo, olá, minha amiga, advocacia na varanda. Eu sei que você deve estar até com saudade já dessa varanda ensolarada, do professor Rogério falando aqui no YouTube para você, mas tô de volta, né? Foram algumas semaninhas de pausa aí, mas foi uma pausa por um justo motivo. O justo motivo se chama pós-graduação de Direito Empresarial. A pós-graduação de Direito Empresarial me deu um trabalhão aí nesses últimos dias de lançamento, aulas iniciais, preparação de aula, atendimento aos alunos e tudo mais. Então isso levou bastante tempo e eu deixei um pouquinho de aparecer aqui na Advocacia da Varanda, mas tô de volta, né? Não te abandono. Você, meu seguidor aí do YouTube, não te abandono de jeito nenhum. E preparei um tema importantíssimo para falar com você aqui hoje na nossa Advocacia da Varanda. Inclusive, prometi para os meus alunos lá na pós de empresarial que eles teriam que assistir esse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui da Advocacia da Varanda, para poder descobrir algo que eu viria contar para eles, mas falei que ia contar só aqui, né? Bem, mas antes de eu contar, daqui a pouco eu conto o que o tema do Advocacia na Varanda de hoje é precificação, o momento certo para cobrar os honorários, né? Foi o que eu mais me deparei aí nesses últimos dias, que é toda uma adaptação, né? Agora você advogar online, advogar à distância, aquela coisa toda, você propicia muito ao cliente aquela coisa de chegar e perguntar: professor, mas quanto que é? Né? Aliás, doutor, porque professor é com você, lá é doutor. Doutor, quanto que é? Mas quanto custa? Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Né? Porque no ambiente virtual, do WhatsApp, da pergunta, do e-mail, o cliente do outro lado quer saber quanto é que ele vai gastar, né? E se o advogado cair no erro de já dar o preço de bate-pronto, de já falar o preço de bate-pronto, ele perde a oportunidade de fechar o negócio. Por quê? Deixa eu explicar para você. Porque a cabeça do cliente é a cabeça da pechincha. O cara que acha que está comprando peixe na feira, acha que está negociando outras coisas que não são os serviços de advocacia. Então, para ele poder te dar valor e para ele poder não achar os seus honorários caros e bater o martelo com você, antes de você dizer o quanto custa para fazer o trabalho, o cliente precisa entender o que você vai fazer por ele, ok? Por isso o tema dessa advocacia na varanda de hoje, né? Precificação, o momento certo para cobrar os honorários. Então jamais diga ao seu cliente o quanto é os seus honorários antes dele entender cabalmente o que você vai fazer por ele. Então o cliente pergunta: doutor Rogério, mas quanto que você vai me cobrar? Você fala: pera aí. Deixa eu te explicar primeiro o que eu vou fazer por você. O seu problema não é esse? Eu vou buscar resolver o seu problema por aqui. Vou dar aqui vários caminhos, várias situações para o seu problema, né? E nós vamos conseguir êxito aqui, ali, vamos caminhar por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E aí depois que ele entende exatamente o que você pode fazer por ele, que é a hora de você dar o preço. Porque dependendo do que você disser que vai fazer por ele, fica barato. Entenderam a moral da história? Agora, se ele virar e dizer assim: olha, quanto custa? Você já falar tanto, ele não vai conseguir associar o valor que você está cobrando com o retorno que você vai dar a ele. Porque todo mundo quer retorno. Todo mundo quer retorno. E nós valemos o retorno que nós estamos dando ao nosso cliente. Ok? E é assim, gente, cliente gosta de advogado bom e advogado bom cobra bem. Às vezes nós fazemos um péssimo marketing pessoal quando nós cobramos um valor que não é condizente com o que ele acredita que um advogado bom cobraria. Então pensa nisso, não é porque você está cobrando barato, né? Não é porque você está cobrando barato que você vai atrair os clientes. Você tem que saber cobrar e principalmente cobrar na hora certa, passar o valor, dizer o valor na hora certa. E a hora certa é sempre depois de você explicar o que você vai fazer pelo cliente. Doutor Rogério, eu preciso que você entre com um recurso de revista. Doutor Rogério, eu preciso que você faça uma sustentação oral. Doutor Rogério, eu preciso que você faça uma dissolução da empresa porque os sócios estão em litígio ali. Peraí. Recurso de revista? Olha só, no recurso de revista,
nós vamos estudar todos os precedentes, todas as interpretações do TST, nós vamos elaborar o recurso de revista, distribuir o recurso de revista. Quando ele chegar lá no TST, a gente vai despachar lá em Brasília a admissibilidade do recurso. O recurso admitido contra a transcendência, ele vai para o julgamento no plenário. Quando for para o plenário, nós vamos apresentar memoriais e no dia do julgamento a gente vai estar lá para poder fazer a sustentação oral. Posso falar qual é o preço agora? Entenderam a história? E aí vai, você precisa dizer para o cliente o que você vai fazer por ele. Olha, é uma dissolução societária. É uma dissolução societária? Perfeito. Então, antes da gente entrar com a ação, nós vamos fazer uma notificação, nós vamos criar situações, vamos agendar 1, 2 reuniões para tentar chegar numa composição amigável, porque é mais barato para todo mundo. Se não tiver jeito, aí sim nós vamos judicializar. E ainda judicializando, criar situações para que tenha o menor impacto no desenvolvimento da empresa, porque pode ser que o sócio fique com a empresa ou o cliente fique com a empresa. Então tem todo um trabalho de bastidor, todo um contexto que envolve esse trabalho. E isso tudo que eu te falei custa, e aí sim você vai falar o preço. Porque se você fala o preço no bate-pronto, no tete-a-tete, tudo é caro. Se eu virar para você e falar assim, olha, 10 mil reais, 20 mil reais, e não dizer o que eu vou te oferecer por isso, é lógico que vai ser caro. A pessoa pode ter o dinheiro que for, ninguém joga dinheiro fora. Aliás, se a pessoa tem dinheiro, é porque ela sabe administrar e sabe cuidar muito bem do dinheiro. Concorda comigo? Então ninguém joga dinheiro fora. Então existe o momento certo, o time certo para você dizer o quanto é que vale o seu serviço. Ok? E aí você pode estar perguntando assim, professor, mas e quanto que vale o meu serviço? Depende. Depende de vários fatores. Depende do que está envolvido, né? O advogado sempre precifica os seus honorários de acordo com o que está envolvido. Se bater na sua porta um cliente com uma demanda de 20 mil reais, o preço vai ser 1. Se bater na sua porta um cliente com uma demanda de 1 milhão de reais, o preço vai ser outro, né? Nós temos que pensar sempre em percentuais sobre o que está envolvido naquela respectiva situação. Se é 1 milhão, se é 20 mil, são percentuais. Se nós falarmos em 10%, 10% de 20 mil, seus honorários são 2 mil. 10% de 1 milhão, seus honorários são 100 mil. Mas são 10%. Então precisa ver o que está envolvido, o que você pode ajudar e o como você vai ajudar o respectivo cliente, ok? O que o pessoal da pós queria saber, eu disse que eles teriam que assistir o vídeo aqui para poder entender, e aqui que eu ia contar, é o quanto a gente cobra no escritório para poder fazer uma recuperação judicial. Estava dando aula de recuperação judicial e eu falei assim, olha, lá para o final do curso eu vou contar como a gente cobra na recuperação judicial, na área empresarial, no escritório. Eu falei, ou melhor ainda, você vai ter que assistir o vídeo de precificação, o momento certo para cobrar honorários, lá na Advocacia na Varanda, que lá é que você vai ficar sabendo. Então esse vídeo aqui tem tudo para bombar, tem tudo para ter um monte de acesso, porque são os alunos lá que vão estar vindo aqui para ver essa coisa toda, né? E é exatamente assim que a gente cobra em uma recuperação judicial, uma porcentagem dos valores que são administrados, que serão negociados na recuperação judicial. Por isso que a recuperação judicial é um grande negócio. Podemos falar sem medo de ser feliz de algo em torno de 5 a 10% da dívida da empresa na recuperação judicial. Como são dívidas altas, dívidas grandes, você pode até flexibilizar um pouco isso. Mas a média é essa. Você vai fazer uma recuperação judicial de uma empresa que está devendo 15 milhões, o patrimônio que está envolvido, patrimônio não, o crédito, a dívida que vai ser negociado dentro da RJ é de 15 milhões, então nós vamos falar em 10%, nós vamos falar em 1,5 milhão de honorários, é bastante coisa, dá para negociar, dá para chegar a 5%, de 5% a 10%, 5% ainda vai ser 750 mil reais de honorários. É óbvio que você vai parcelar isso, que você vai dividir isso dentro da RJ. Nossa, doutor, mas é muito dinheiro ainda. Mas é o trabalho que você vai ter e o retorno que você vai dar para aquele respectivo cliente. Numa RJ de 15 milhões dá para cobrar menos? Dá para fazer um valor fechado? Também dá, né? Porque são valores expressivos, são valores grandes, mas a média é essa, de 5
a 10% dos valores que envolvem a RJ, né? Lembrando que antes de chegar na recuperação judicial, antes de chegar na cobrança da recuperação judicial, eu ensino para os meus alunos que tem 2 estágios. O primeiro estágio é o estágio da consulta e depois o estágio do diagnóstico. Nós cobramos no escritório para a consulta de recuperação judicial a importância de R$2.000. Então o cliente paga R$2.000 para sentar com os advogados e bater um papo para ver se é viável ou não a RJ. O diagnóstico, que é a parte técnica lá pelos peritos, pelos contadores, vai ficar de R$3.000 a R$6.000 para poder fazer o levantamento da empresa de dívidas, aquela coisa toda, montar o pré-plano de recuperação judicial. Então o cliente vai gastar aí 2 com o advogado de consulta e mais uns 6 de diagnóstico, vai gastar uns R$8.000 para poder ter um panorama real para poder entrar com a RJ. Entrou com a RJ de 5 a 10% dos valores que estão envolvidos na RJ. É muito trabalho? Bastante trabalho. Muita responsabilidade? Bastante responsabilidade. O retorno para a empresa? O retorno para a empresa é a salvação da empresa. Se a empresa irá se salvar, você precisa ganhar bem, você precisa se valorizar em relação a isso. Então, para os alunos aí do empresarial que vieram assistir a Advocacia na Varanda, tá aí o como que é cobrada a recuperação judicial. Agora, para a gente finalizar, é muito importante a figura da consulta, viu? A figura da consulta é muito importante. Eu relutei durante muito tempo na minha a vida como advogado em cobrar consulta. Eu achava que cobrar consulta ia afastar o cliente, né? Eu queria ter um monte de cliente, atender clientes novos todos os dias no escritório, aquele negócio todo, então eu não cobrava consulta não. Mas com o tempo eu comecei a observar que a consulta, ela é um pré-fechamento. Se o cliente se predispõe a ir ao seu escritório e pagar uma consulta para poder ouvir a sua opinião jurídica, uma análise do problema dele, é porque ele está realmente com vontade de fechar. O especulador, aquele cara que está procurando preço, quer saber só como é que é a coisa toda, ele não paga a consulta. Então a consulta divide literalmente aí o joio do trigo, né? E uma coisa legal que eu faço é cobrar bem na consulta, eu cobro um valor legal de consulta, mas eu digo para o cliente que esse valor da consulta eu abato nos honorários finais. Então, por exemplo, a consulta é R$1.000. O cliente vai pagar R$1.000 pela consulta, mas depois, se os honorários finais ficarem em 10, 15 mil, vai descontar os R$1.000. Ao invés de pagar 10, paga 9, ao invés de pagar 15, paga 14. Ou seja, ele não perde o dinheiro da consulta. Agora, se ele não quiser me contratar, tá bem pago R$1.000 para eu ouvir a história dele e passar os conhecimentos e as dicas todas. E muitas vezes na consulta você resolve o problema do cliente. Tem essa também, hein? Muitas vezes a consulta ela é um norte até para dar paz de espírito para o cliente, por isso que precisa cobrar. Ok, gente? Precificação, o momento certo para cobrar os honorários. Jamais, Bruno, diga o quanto você vai cobrar do cliente. Dá aquele enrolation nele, né? Fala, não, mas espera aí, o que o senhor precisa? Qual é o seu problema? Não quer marcar uma consulta primeiro? Eu faço isso. Fala, olha, ao invés de eu te dar os honorários agora e você se assustar e a gente não ter condições de fazer negócio, vamos marcar uma consulta. Me paga uma consulta, a gente senta, conversa, eu entendo, eu tenho a oportunidade de dizer o que eu posso fazer no seu caso, no seu processo, e a gente fecha aí os honorários. Ok? Precificação, momento certo para cobrar os honorários. Foi o tema do Advocacia na Varanda aqui com o professor Rogério. Depois de um lapso temporal aí considerável, de volta com esse tema bacana. E você, se você não assistiu ainda os outros vídeos estão no canal, assista os outros vídeos. Se quiser comentar aqui, pode comentar. Dê um joinha aí, se inscreva no canal, ajuda a gente a propagar aqui o Advocacia na Varanda. Prometo que não demoro tanto para o próximo vídeo, ok? Abraço para você e muito sucesso. Até mais.